assim a palavra de Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem bem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor nos alimente nessa manhã tão especial, manhã em que nós estamos testemunhando um dos atos mais belos na vida e na jornada de alguém com o Senhor, que é o batismo. Esses irmãos e irmãs que professarão a sua fé hoje aqui, diante de nós, possam não somente professar, mas cumprir a ordenança, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim possam anunciar o Teu Evangelho até que o Senhor venha. Guarde-os em Teu nome e fale ao nosso coração através da Tua palavra, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Até aqui, a estratégia de Paulo em Gálatas é muito simples de entender. A igreja na Galácia era uma igreja que estava sendo atravessada por falsos ensinos. Falsos mestres estavam deturpando o Evangelho, e Paulo se sente na obrigação de fazer a defesa do Evangelho. Só que não se tratava apenas da defesa do Evangelho contra falsos ensinos. Os falsos mestres também tinham colocado os Gálatas contra Paulo. Ou seja, haviam, com o seu discurso, distanciado Paulo, que fez tão bem para aquela igreja, desta igreja. Então por isso Paulo começa defendendo o seu apostolado. Depois ele abre praticamente o Antigo Testamento no capítulo 3, depois de, com aquele jeito todo carinhoso, chamando os Gálatas de tolos, ensinando-os sobre o Evangelho mais uma vez, mostrando que eles precisavam, pela exortação ao Evangelho, retomar o caminho do Evangelho. Só que ele não havia dito tudo até então. Ele ainda precisa dizer algo mais, para que essa igreja entenda, não só o drama em que ela se encontra, mas a gravidade do seu pecado. Podemos estar na igreja, vivenciar a igreja com toda intensidade, sermos cristãos, conhecermos a palavra, termos entendimento da palavra,
e estarmos completamente cegos para os nossos pecados, para os nossos erros e para as nossas falhas. Então Paulo, de uma maneira muito clara e precisa, vai fazer uma cirurgia nessa igreja doente, que precisa ser curada, e que ele não quer abrir mão, e que ele não quer deixar nas mãos dos falsos profetas, mas que ao mesmo tempo precisa exercer o seu apostolado. Nós vamos falar hoje sobre o exercício do ministério de Paulo nessa igreja, como um modelo do ministério para a vida de qualquer um de nós. O que nós vemos hoje nesse texto é um ministro do Evangelho que, depois de exortar e falar tudo o que tinha de falar, ele agora parece que não mais quer reforçar doutrinas, não mais quer expor a teologia, porque já fez e fez muito bem, não quer apenas apresentar uma apologética das doutrinas que fundamentam o Evangelho, mas agora ele quer abrir o coração para essa igreja. Chegou a hora de Paulo, de uma vez por todas, dizer a real para os Gálatas. E ao dizer a real para os Gálatas, Paulo acaba entregando para todos aqueles que querem ser ministros do Evangelho dois legados importantíssimos: a perplexidade e o amor. Ninguém pode desejar o ministério, ninguém pode desejar ser um ministro do Evangelho se não quer passar por perplexidades. O ministério é carregado de perplexidade, te torna perplexo com a capacidade que as pessoas têm de agredir aquele que um dia as salvou, perplexidade diante da mudança das pessoas, perplexidade diante da maneira tão fácil como as pessoas se desfazem do Evangelho que um dia as salvou, a perplexidade diante da maneira como as pessoas lidam com o tesouro da igreja de Cristo, que é o Evangelho. Mas ao mesmo tempo, o ministério não pode ser apenas perplexidade, ele é perplexidade, e se há perplexidade, a metade de um ministro ali, porque a outra metade do ministro, para que ele seja ministro do Evangelho, não pode ser o vazio, mas tem de ser o amor. Por isso não basta, para ser chamado para o ministério do Evangelho, apenas a perplexidade diante das falsas doutrinas, apenas a perplexidade diante da oscilação das igrejas, mas é preciso ter amor por aqueles que ofendem ao Evangelho e ao seu Senhor. Deus quer ministros que sejam capazes de perplexidade diante da ofensa contra o Evangelho, mas com a mesma gravidade da perplexidade, amar aqueles que ofendem o Evangelho. Sobre isso que a gente vai falar nessa manhã: perplexidade e amor. A perplexidade você vai encontrar dos versículos 8 a 11, e o amor dos versículos 12 a 20. Então o nosso sermão está dividido em duas partes. Primeira parte, a perplexidade de Paulo, 8 a 11. Segunda parte, o amor de Paulo, dos versículos 12 a 20. Todo aquele que almeja o ministério enfrentará perplexidades, mas somente o amor manterá o ministro no caminho de formar Cristo nos homens. Vejamos o que acontece dos versículos 8 a 11. Perplexidade, essa é a palavra. E por que Paulo está perplexo? Observe, por exemplo, o versículo de número 8. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses.
a gente precisa entender um pouquinho do contexto em que Paulo está dirigindo a sua perplexidade. São cristãos, mas não de origem judaica. Eles não foram criados lendo a Torá. Eles não foram criados lendo os profetas. Eles não foram criados lendo os sapienciais. Eles não conhecem a sabedoria do Antigo Testamento. Não conhecem os 10 mandamentos, as leis de Deus. Eles foram criados com base na religião grega. E a religião grega é uma religião de rudimentos. Essa é a palavra que o tradutor das nossas Bíblias escolheu para melhor explicar uma palavra que não tem tradução perfeita para o português. E a que menos causaria estranheza é justamente rudimento. A palavra aqui é stokeion. O que eram os chamados stoikeion? A religião, o misticismo grego era baseado justamente no stoikeion, os chamados elementos. Silene, deus da lua; Apolo, deus do sol; Poseidon, deus dos mares. Entende? Cada deus está associado a um stoikeion. Cada deus está associado a uma materialidade. Nunca viu os stoikeion nos filmes de super-herói? Fogo, terra, água, vento. Nunca viram isso? Esses 4 elementos de onde surge o universo e faz os filósofos pensarem de onde nós viemos. Então, a cabeça de um grego é olhar para esses elementos e chamar esses elementos de divindades, como boa parte de tribos indígenas, por exemplo, que seguem a mesma estrutura dos stoikeion, de ver em elementos concretos, na concretude, a ação divina. Por que eu estou falando dos rudimentos, dos stoikeion? A idolatria, tal como você pensa, né, sempre levando em consideração um ídolo, uma imagem de escultura, né, não é exatamente o que Paulo está focando. Quando os gregos começam a adorar os chamados postes ídolos, eles já adoravam esses deuses materializados nos stoikeion, na lua, no sol, no mar, na terra, no ar, no fogo. Entende? Eles não tinham uma imagem forjada, não é? De Ártemis, por exemplo, ou a Diana, que é para Paulo, não é, que fica em Éfeso, não é? Com todo o seu corpo modelar, cintura fina e arco e flecha, a deusa caçadora. Não tinha essa imagem não existia, essa imagem é posterior. O que existia era a associação dessas divindades aos stoikeion, aos elementos. Jonas, o que isso tem a ver comigo? Muito a ver. Você não tem santinho em casa, talvez não tenha um poste ídolo em casa, talvez algum irmão aqui da igreja não costume ter uma carranca na entrada da sua casa, né, para olhar e, bom dia minha senhora, e seguir o seu dia, né? Mas você tem stoikeion, dinheiro, Deus dinheiro. Você pode ter um stoikeion chamado sexo. Você pode ter um stoikeion chamado poder. Você pode ter materialidades, coisas materiais,
Rudimentos. É disso que Paulo está falando. Rudimentos. Coisas concretas em que você deposita tanto a sua confiança que sem elas você não vive. Isso é stoikeion. Stoikeion é todas as vezes que você olha para um elemento e você diz: sem isso eu não vivo. Talvez você diga assim: eu não sou um idólatra. Eu quero colocar, não é uma pulga atrás da sua orelha nessa manhã. Minha tentativa é colocar um elefante mesmo, para que você possa perceber que mesmo estando debaixo do Evangelho, você pode ser um idólatra. Mesmo depois de ter aberto mão de todos os ídolos, de ter renegado a sua idolatria, de ter renegado os falsos deuses, não perceber-se ainda como um idólatra. Veja a perplexidade de Paulo com essa igreja. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Veja o que Paulo está dizendo: vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. É fogo, é água, é terra, é dinheiro. Dinheiro nunca vai ser um Deus, mas quando você trata ele como um Deus, ele se torna um Deus, ele se torna um ídolo. Mas no momento em que ele deixa de ser um ídolo, ele se torna simplesmente dinheiro. Um filho não é um ídolo, uma filha não é um ídolo. Mas se você faz de um filho, de uma filha, um ídolo, eles deixam de ser filho e filha e passam a ser deuses, que por natureza não são deuses. Entende o que os rudimentos do mundo fazem com a gente? Os stoikeion tu cosmo, que está no capítulo 4, que você acabou de ler na semana passada, versículo 3. Esses são os rudimentos do mundo. Você faz do seu emprego a coisa mais importante da sua vida. Seu trabalho é um trabalho como qualquer, mas no momento que você faz do seu trabalho a coisa mais importante da sua vida, ele é um Deus que por natureza não é Deus, mas você acha que é Deus, e você espera que ele seja Deus, e ele não é todo poderoso, ele não é onisciente. E o pior de tudo, os deuses dos rudimentos desse mundo não são pessoais, não querem saber como está a sua mente, não quer saber como está a confusão do seu coração. Não há consolo divino no dia mau, não há possibilidade de você conhecê-los, porque eles tampouco te conhecem. Ou você acha mesmo que o dinheiro que você tem na carteira sabe tudo sobre você? Imagina, sua conta bancária dizendo: José, eu te conheço desde o ventre materno, sei quem tu és. Os stoikeion não conhecem, não sabem quem nós somos, não são pessoais, mas tratamos eles como deuses, que por natureza não sendo deuses, tecnicamente não poderiam absolutamente saber nada sobre nós. Então, lembrando a idolatria dos pais gregos, Paulo dá um passo adiante e vai cavucar essa idolatria ainda presente nos Gálatas. Observe os versículos 9 a 11. Mas agora, vocês perceberam? Ele fala do passado e agora ele está no presente. Ele está dizendo: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, o que Paulo diz na sequência? Agora que vocês são conhecidos por Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: antes vocês adoravam deuses que nem sequer conheciam, agora vocês conhecem a Deus, vocês sabem quem Ele é. Antes vocês se dirigiam a deuses que não sabiam absolutamente nada sobre vocês. O dinheiro não te conhece, o poder não te conhece,
Entende? Mas, agora que vocês conhecem a Deus, vocês têm um privilégio. Vocês estão lidando com um Deus que conhece vocês. Ele sabe as necessidades que vocês têm. Você não está lidando com um Deus que não sabe o que é melhor para você. Por isso, quando você adora ídolos, você tem que contar apenas com o que você acha que é melhor para você. E nem sempre o que você acha que é melhor para você é o melhor para você. Por uma razão: você é um ignorante. Vou tomar uma água. Como é, Jonas? Você está me chamando de ignorante? Sim, 2 vezes. Ignorante, porque você está me perguntando de novo. E ignorante, porque você absolutamente não conhece a Deus. Porque veja, duplamente ignorante porque Deus você não conhece. Duplamente ignorante porque você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Vocês lembram aquele filme Seven, 7 Pecados Capitais? Morgan Freeman, né? E depois esqueci o outro. O modelão, né, Ju? Brad Pitt, né? Sei. Aí, teve gente que ficou até... Oh! Mas não é crente. Tem a cena em que ele está vencendo cada um dos 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais estão provocando cada vez mais ele. E o último desafio dele é vencer a ira. A ira. Ele está diante. Ele tem uma arma em suas mãos. Ele está diante do assassino que arrancou a cabeça da sua mulher. E ele está com a arma apontada para o assassino, num deserto. O que você acha que ele vai fazer? Assista o filme. Não vou dizer para você o que ele fez, mesmo porque dar um spoiler desse filme dá vergonha para você, porque esse filme é da década de 80, ou 90 no máximo, certo? Então se você quer saber o que acontece, assista o filme. Mas veja, o que eu quero chamar a sua atenção, ele tinha todas as condições naquela hora para fazer apenas aquilo que ele tinha premeditado. A pergunta não é ele, eu quero colocar você no lugar dele. O que você seria capaz de fazer? Não pense muito não, porque você não sabe. Você ignora você é um ignorante. É isso que eu estou dizendo. Você não sabe o que você é capaz de fazer, porque você não se conhece plenamente. O Evangelho não mostra que você ignorou Deus há muito tempo na sua vida. Porque o Evangelho também mostra que você durante muitos anos de sua vida viveu ignorando-se a si mesmo. Porque só existe uma possibilidade nessa vida de você saber quem você é. E não vem da sua mente brilhante, mas vem da boca do Senhor. Ele te conhece de uma maneira que nem mesmo você se conhece. Por isso aquilo que Deus diz sobre você é mais importante do que você pensa sobre quem você é. Você pode imaginar várias coisas sobre quem você é. Você pode conhecer algumas coisas de quem você é. Mas você não tem condições de saber do que você é capaz de fazer, muito menos quem é você. Então Paulo está dizendo, antes vocês estavam com um Deus que ignorava vocês, mas agora vocês podem caminhar com um Deus que conhece as suas estruturas e que sabe te fazer feliz, e que sabe dar plenitude a você, e que sabe como te fazer a pessoa mais plena desse universo. Mas a maneira de te fazer mais pleno do universo é a maneira dele, não a sua. E o problema é que eu e você achamos que a única maneira que seremos plenos é seguindo o nosso caminho, que é justamente o caminho que mais nos torna vazios. Então Paulo está dizendo a eles, agora que vocês conhecem a Deus, e melhor, acima disso, algo maravilhoso, mais do que agora vocês conhecerem a Deus, vocês estão andando com alguém que sabe quem é você. Como é terrível você andar com gente que não te conhece? Como é terrível, porque a ausência de conhecimento distancia pessoas, distancia.
Conhecer alguém, um casal que não se conhece, ele está junto, dormindo junto, agarradinho numa cama, mas um abismo separa eles só pelo fato de um não conhecer o outro, só pelo fato de um querer fazer de tudo para ser feliz, e o outro também de tudo para ser feliz, sem nunca pensar em como eu posso gastar toda a minha força e minha energia para fazer ele feliz, para fazer ela feliz. Não. Paulo está aqui fazendo uma cirurgia nos Gálatas, está operando eles, está dizendo assim: vocês acham que vocês são crentes, né? Vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês que vocês continuam idólatras. E a condição agora é pior, porque antes vocês eram escravos na ignorância e não querendo, agora vocês são escravos querendo. Observe. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos, aos stoikeion, aos rudimentos fracos e pobres? Por que fracos e pobres? Porque todos os stoikeion são sempre finitos, são de barro, é como dinheiro, acaba. É como qualquer coisa que você olhe nessa vida e diga: sem isso eu não viver, mas é material, vai passar, não dura. Paulo está dizendo: como é que vocês se voltaram novamente a esses stoikeion, a esses elementos, a esses rudimentos? Como é que vocês tiveram a coragem de trocar um Deus tão maravilhoso, um Deus que te conhece, por um Deus, dinheiro, que não te conhece, que não sabe quem é você, que no dia da noite escura da sua alma não vai te dar alívio nem consolo, não vai te dar acolhimento. O dinheiro não vai enviar o Santo Espírito para te consolar na hora terrível de sua vida. Por isso Paulo continua: como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo, o que ele diz? Querem servir como escravos. Se antes eles foram obrigados a ser escravos, agora o dinheiro não está dizendo: eu quero dominar você. Você está dizendo: eu quero ser dominado, eu quero ser escravo. Paulo não está entendendo como vocês, conhecendo a verdade, sendo livres, agora estão querendo se submeter à escravidão do pecado. E aí o curioso vem: vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Aí é o momento que Paulo diz assim: gente, não é só circuncisão, vocês estão participando de todas as festas, de tudo aquilo que representava uma outra dispensação. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Ou seja, perceba que agora é muito mais difícil do que você possa imaginar. Paulo não está dizendo assim: vocês voltaram a viver a luxúria, vocês voltaram a adorar o fogo, vocês voltaram a adorar a água, vocês não voltaram a adorar os rudimentos. Vocês colocaram outros rudimentos no lugar, e rudimentos religiosos, festas religiosas, atos religiosos. E é aqui que eu gostaria de pontuar mais firmemente a crítica de Paulo e a idolatria entre os cristãos. Paulo está dizendo com todas as letras aos Gálatas: vocês fizeram de atos lindos e maravilhosos do passado um ídolo. Você pode fazer de uma denominação um ídolo. Você pode fazer de um pastor um ídolo. Você pode fazer de um grupo de pessoas na igreja um ídolo. Sem essas pessoas a igreja não vale nada. Você pode fazer de um ministério que Deus te deu um ídolo. Você pode fazer de determinadas práticas na igreja um ídolo. Veja, pouco importa se Jesus está presente no culto. Se cantarem e não tiver bateria e não for bater palma, tá bom para mim.
É para você que essa mensagem está indo hoje. Isso é idolatria. Você não percebeu que você está usando a coisa certa, mas fazendo dela um Deus? Esse é o ponto. Por estar aqui. Você pode pegar coisas religiosas, que aparentemente são boas, mas fazer delas um ídolo. Mas o que é mais grave ainda na igreja na Galácia, é que eles escolheram elementos religiosos, que depois da obra de Jesus, não são mais necessários. Não são necessários porque se fizermos, anularíamos a obra de Jesus, como que dizendo que a obra de Jesus não se realizou. É muito grave o que está acontecendo com a igreja aos Gálatas, por isso a perplexidade de Paulo, ao ponto de dizer: receio que meu trabalho com vocês tenha sido em vão. Então, a primeira parte é essa perplexidade. Como é que vocês puderam planejar uma idolatria evangélica? Como é que vocês evangélicos conseguiram se tornar idólatras? Pensa num Paulo falando exatamente assim com a gente nessa manhã, perplexo. E podia simplesmente xingar, seus tolos, estúpidos, e ele fez mesmo, xingou mesmo. Só que ele poderia agora ir embora e dizer: que se lasquem vocês. Vocês estão querendo isso, estão querendo aquilo. Eu já entreguei o evangelho para vocês. Vou fazer o que Jesus ensinou, vou sacudir o pó aqui, vou embora. Mas não. Como termina o discurso de Paulo? Não somente com a perplexidade, mas com amor. Observe o que diz o versículo 12: sejam como eu sou. Veja, o sejam como eu sou já é uma exortação de Paulo. Nós sabemos que esse seja como eu sou de Paulo não é assim: olha, imitem o meu jeito de ser, porque eu sou um cara legal, tá? Me dá seu like, né? Multiplica aí o tráfego nas minhas redes sociais para eu ficar mais de bem na, né? Aqui o seja como eu sou é porque Paulo está com toda a segurança para dizer que se vocês forem como eu sou, vocês justamente não parecerão comigo, mas parecerão com Cristo. Eu não estou pedindo para vocês me imitarem para que se tornem uma versão aperfeiçoada ou não de quem eu sou, mas para que vocês sejam parecidos com quem todos os dias eu busco parecer-me, com Cristo. Mas só que ele não diz isso sem dar uma alfinetada. A alfinetada vem na seguinte, quando ele diz: sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. A estratégia de Paulo, quando chegava numa cidade, era compreender o ethos da cidade. E não era para chegar lá e dizer assim: olha, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, sabe? E começar a mudar a cidade. Não. Primeira coisa era Paulo se identificar com eles, que é um trabalho básico do missionário, para que o povo possa identificar-se, e ele então possa comunicar o evangelho. Então Paulo está dizendo: para que eu pudesse me comunicar com vocês, eu me fiz como vocês. Mas se vocês quiserem conhecer o Deus de verdade, vocês vão ter que fazer o caminho inverso. Vocês vão ter que me conhecer, não como diferente de vocês, como sendo um outro Paulo, mas como sendo como vocês, sendo também de Cristo. Paulo não está dizendo: mudem o padrão de vocês. Agora vocês estão usando verde, agora a partir de então vocês vão usar azul. Não, Paulo usa verde com eles, amém, irmãos? Usa verde com eles. Alguns corintianos não gostam dessas piadas, né? Mas enfim, vão continuar usando verde, mas o jeito de viver é outro, a maneira de viver é outra. E aí, meus irmãos, depois da exortação, é um Paulo que desaba. Vocês percebem Paulo desabando aqui? Veja, isto é o que lhes peço, irmãos. Olha como já quebrantou tudo.
vocês não me ofenderam em nada. Ó, Paulo dizendo, vocês não fizeram nada contra mim. Não antes, né? Agora talvez. Porque está lembrando do passado. Jonas, como é que você sabe disso? Observe. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ou seja, por que ofender? Porque a igreja da Galácia não estava nos planos de Paulo. Paulo nunca quis pregar na Galácia. Ela não estava nos planos de Paulo, mas ela estava nos planos de Deus. E porque ela estava nos planos de Deus, olha que coisa terrível, meus irmãos. Deus põe Paulo numa das situações mais difíceis da vida dele. Ele vai dizer na Epístola aos Coríntios que Deus colocou um espinho na carne dele. Alguns entendem que é exatamente esse momento, porque o Atos não registra essa situação em que Paulo ficou adoecido, não só com o seu corpo deformado, mas também com oftalmia, que é o que mostra o quanto ele teve as suas vistas avariadas, de uma tal forma que os Gálatas sentiram tanta compaixão de Paulo, que se eles pudessem, veja o amor que eles tinham por Paulo, se eles pudessem, eles tirariam seus olhos para trocar pelos de Paulo, para que Paulo pudesse enxergar mais. E Paulo, meus irmãos, você já sabe pelas descrições, ele não era nenhum Brad Pitt do Evangelho. Se você estudar as possíveis imagens das descrições que a gente tem de Paulo, olha, meus irmãos, Paulo não era assim, provido de nenhuma beleza estética, mas ainda doente e com o corpo deformado. Alguns estudiosos dizem que a doença que ele teve, junto com a oftalmia, tá? Não só deixava ele vesgo, mas deixava os olhos feios e o corpo feio. Diziam que por onde ele passava provocava repulsa. Ou seja, Paulo tinha consciência de que ele só pregou aos Gálatas por causa desse sofrimento que Deus lhe deu. Paulo tinha consciência de que ele estava pregando em Gálatas, não porque ele queria, não era Paulo que estava querendo pregar o Evangelho, era Deus que queria que os Gálatas ouvissem o Evangelho, e Deus sabia que para que o povo ouvisse o Evangelho da boca de Paulo, Deus precisava colocar Paulo debaixo de um sofrimento. Eu fico impressionado como as pessoas querem um ministério, porque elas observam os grandes padrões e modelos de ministério hoje como se fossem os grandes ministros CEOs, né? Empresários bem-sucedidos na vida, com jatos, né? Eu vou parar por aqui. Mas o que nós vemos aqui é um Paulo que tinha consciência de que os Gálatas, pela aparência que ele se encontrava, pelo jeito que ele se encontrava, pela dor que ele se encontrava, tinha tudo para repelir. Você não está entendendo? Eu vou te explicar de uma outra forma. Como é difícil cuidar de uma pessoa sofrida. Paulo está dizendo que o amor dele pelos Gálatas é porque os Gálatas, quando o receberam, não o receberam bem, o receberam na sua pior condição, no seu pior estado. É assim que ele está, e é assim que ele é bem recebido. Quando você pega uma pessoa que está sofrendo muito, o que você quer fazer? Ih, mano, está sofrendo, o cara, ei irmão, tal, mas Deus te abençoe, eu tenho um compromisso agora, não vai dar, mas conta com as minhas orações, tá? Aí manda a maldita mãozinha lá no WhatsApp, né? Vai dizer, ó, tamo junto, orando, hein? Ou seja, a gente vai se esquivando de pessoas que estão sofrendo. Porque não é normal você acordar de manhã às 7 horas, numa segunda-feira, dizendo, Senhor, qual é o desgraçado, o sofredor que você vai colocar na minha vida hoje?
Eu quero tanto ouvir lamúrias. Ai, Senhor, eu estou com uma vontade de ouvir uma murmuração hoje. Que delícia! Me envia um desgraçado desse, Senhor. Eu fico às vezes perguntando, todas as vezes que alguém quer ir para o ministério, eu sempre faço, às vezes eu faço a pergunta, mas por que você quer? Aí o sujeito diz, não, porque eu gosto de pregar. Diga-me mais sobre isso. Veja, é claro que é uma bênção pregar o Evangelho. Mas outra coisa diferente é o Evangelho que quebranta o nosso coração para acolher o sofrimento do outro. E Paulo sabia que os Gálatas entendiam muito bem do sofrimento. Tanto é assim que Paulo lembra, vocês não me ofenderam em nada, porque muito provavelmente as cidades que Paulo estava visitando, ao ver a forma, o estado que ele se encontrava, repeliam. Mas o que os Gálatas fizeram, que não estavam no plano de Paulo, acolheram Paulo. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, ou seja, não foi fácil cuidar de Paulo, não foi fácil tratar da enfermidade de Paulo. Veja o que Paulo está dizendo: vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Dali a pouco as coisas mudaram. Veja, versículo 15. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Então observe que Paulo está lidando com uma igreja que um dia expressou um amor tão profundo por ele. Qual é a perplexidade de Paulo? Que agora essa igreja está se distanciando dele. A gente sabe o quanto isso provoca a tristeza em Paulo, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios, foi aquele que mais pregou na Ásia, foi aquele que mais plantou igrejas na Ásia, e é aquele que vai experimentar no final do seu ministério o abandono da Ásia. A Ásia vai abandonar Paulo. E o problema é que não é só a Ásia que vai abandonar Paulo, até discípulos de Paulo vão abandonar Paulo. Um deles, que inclusive temos 2 livros na Bíblia com seu nome, Timóteo, cogita a possibilidade de abandonar Paulo, que é a epístola dolorosa de Paulo, a segunda epístola a Timóteo, em que Timóteo parece que está sofrendo a pressão popular e se distancia de Paulo como se ele fosse um leproso. E Paulo está sentindo o afastamento dessa igreja. Paulo está sentindo que os Gálatas estão distantes e está dizendo: onde está aquela alegria? O que aconteceu, que mudou? Porque eu disse a verdade, porque eu disse o evangelho que vocês precisavam ouvir. E aí ele conclui dizendo: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Paulo está se contrapondo aos falsos mestres e dizendo: vocês estão ouvindo esses bajuladores. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje, não é? E não precisa ser crente para saber isso. Plutarco, quando vai falar sobre bajulação, ensina isso de uma maneira brilhante. Amigo nunca bajula. Aprenda isso para toda a sua vida. Não tem amigo bajulador. Bajulou não é amigo. Se bajulou, na hora, vira uma chavinha aqui. Sabe quando você, aqueles óculos que botam assim, para aparecer a imagem do Sméagol? Você não está diante de um amigo, você está diante do Gollum, você está diante de um Sméagol. O Sméagol é aquele que vai se apresentar diante de você, vai dizer assim: nossa, como você é maravilhoso, nossa, como você é incrível, nossa, como você é impressionante. Está de olho na sua mulher, cara, está de olho no seu homem, toma cuidado, abre teu olho. O bajulador nunca vai dizer para você o que você precisa ouvir, vai dizer o que você quer ouvir. Você é o cara, nunca vai dizer o que você precisa ouvir. Os seus amigos, de fato, terão a cara do Sam, não a cara do Sméagol. Porque a cara do Sam é a cara daquele que vai te dizer a verdade.
Cuidado com Smigol. E no ministério você vai ter Smigol. Na sua casa você também vai ter Smigol. No seu trabalho você também vai ter Smigol. Em qualquer lugar você vai encontrar um Smigol. A pergunta não é se você vai encontrar o Smigol. Você vai encontrar ele. A pergunta é o que você vai fazer com ele. Ele é repulsivo. Você jamais gostaria de ficar perto dele. Ele é monstruoso. Mas as falas, o discurso é delicioso, te atrai, te seduz. Já o Sam vai dizer: cuidado. É porque você nunca me elogia. Não, eu te elogio sim, mas não agora. Agora você está em pecado. Agora você precisa abandonar isso. Imagina que eu estou em pecado. Onde está isso na Bíblia? Na minha Bíblia não está. Não, mas está sim, está lá em 1 Reis capítulo 2. Não, mas na minha de 3 Reis não está. Você entra numa tensão, não quer ouvir. Aí você se afasta dos seus amigos. Do lado de quem que você vai ficar? Dos Beagle. Só que quem tem rosto do Sam é aquele que não vai desistir de você nunca, mesmo quando você vira as costas. É tão interessante o final do Senhor dos Anéis ali, naquele momento em que o Sam está olhando o Frodo esmaecido no sopé da montanha. Ele olha para o rapaz que tem que cumprir a missão é dele, o ministério é dele, e ele vai, estende as mãos para levantar o Frodo e dizer: Frodo, está na hora da gente cumprir a missão. E ele bate na mão do Sam. Ele olha para o Sam e diz: você quer o meu anel? É uma coisa curiosa aqui, porque uma vez que você é traído pelo bajulador, qual é a maior tentação da sua vida? Não acreditar em mais ninguém, e não acreditar inclusive naquele ou naquela que mais te ama e mais te quer bem. Mas é nessa hora que o Sam sabe o que fazer. Ele diz: não, senhor Frodo, esse anel é muito pesado, não consigo carregar, essa missão não é minha, a minha missão é outra. Ela não é tão pesada quanto a sua, ela tem um peso, mas não é maior do que o seu. Carregue o seu peso, eu vou carregar o meu peso. E ele carrega o Sam nos seus ombros e leva o Sam até o cume da montanha, para que o Frodo possa cumprir a sua missão. Entende? Paulo está olhando para aquela igreja dizendo: existe uma diferença entre um pastor que quer que você cumpra a sua missão e um pastor que vai chegar para você e vai dizer o tempo todo: você é o cara, faz uma oração 3 vezes e vai dar tudo certo, você é incrível. Você não precisa de pastores que ficam bajulando você. Você não precisa de pastores que ficam dizendo para você: olha, o que você precisa? Eu vou tirar toda a sua preocupação. Você não precisa de pastores que vão ficar oferecendo para você engodos, ilusões, para mostrar para você para fazer você simplesmente fugir da realidade. Mas Paulo categoricamente diz: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. A diferença entre Paulo e eles é que Paulo quer que aquela igreja se interesse cada vez mais por Cristo, enquanto os falsos mestres querem o interesse sempre para eles mesmos. Eles estão de olho nos likes, eles estão de olho nessa ganância pessoal, em ser o centro da atenção de uma igreja. E Paulo está dizendo: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos. Veja agora, ele não chama mais de irmãos, mas chama de meus filhos. Veja o carinho de Paulo com essa igreja. Por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. Agora Paulo está se colocando no lugar de uma mãe, como se estivesse parindo eles, dizendo a eles nada mais nada menos: estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Não é até que minha imagem seja formada em vocês, até que Cristo seja formado em vocês. E como termina?
No versículo 20: bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Jonas, ficou estranho uma conclusão como essa num dia de batismo. Ficou não. O dia do batismo tem que ser um dia de perplexidades. O dia de batismo é o dia que a gente vê irmãos dando os primeiros passos. Passos convictos, que representam muito na vida deles. Uma profissão de fé pública, uma obediência ao mandato do Senhor. Mas e a você que está assistindo tudo isso? Talvez seja a hora de fazer o exercício que Paulo fez com aquela igreja. É hora de lembrar: onde está aquela felicidade? Onde ela foi parar? Talvez você esteja hoje aqui se perguntando: cadê aquela alegria? Cadê a felicidade aqui dentro? Quero convidar você a, de um lado, ficar perplexo com o fato de que, mesmo recebendo tantas coisas de Deus, você se afastou dele, como aquele filho pródigo. Não aquele que pediu herança, aquele que está na casa do pai, que está pertinho do pai e ao mesmo tempo tão longe dele. Hoje é dia de perplexidade entre nós que estamos aqui sentados, ao ver muitas vezes a nossa distância do Senhor e ao mesmo tempo testemunhar a proximidade tão intensa e tão poderosa de alguns irmãos aqui à frente. E talvez você diga: Senhor, eu estou distante, eu estou aqui na tua casa, mas ao mesmo tempo eu estou distante. O ministério não te revela apenas perplexidade, mas também o amor. O mesmo Deus que salvou você lá atrás é o mesmo Deus que renova a sua vida hoje. Eu entendo, meus irmãos, que no dia do batismo temos uma grande oportunidade de refazer nossos votos diante de Cristo, de retomar nossa caminhada com o Evangelho quando a gente percebe que a gente está longe, de pensar com perplexidade sobre como nós podemos andar distantes dele, mesmo estando na sua casa, mesmo estando cumprindo todos os rituais, cumprindo todas as obrigações, cumprindo o dever. E quando você observar aqueles irmãos descerem as águas, que você possa lembrar do dia em que você levantou-se daquelas águas, sabendo que dali para frente o teu compromisso com Cristo tem outro significado. Você vai seguir a Jesus até o fim, não do seu jeito, mas do jeito dele. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça e a, no momento de perplexidade, lembrar de onde ele te tirou, lembrar da idolatria que ele te tirou, e quiçá tomar consciência da idolatria que você novamente se enfiou, e quiçá possa pedir perdão ao Senhor, e aquele mesmo Deus que te perdoou lá e que vai continuar te perdoando, vai renovar as suas forças, vai renovar seu coração, vai trazer mais uma vez paz. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Bondoso, que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre os pecadores que hoje se arrependem, assim como tua graça repousa sobre aqueles que hoje ansiosamente farão a sua profissão de fé e serão batizados conforme a ordenança da tua Escritura. Que possamos não apenas testemunhar a fidelidade desses irmãos, a profissão desses irmãos,
mas possamos também ser revigorados pela profissão de fé deles, que possamos ser renovados e que possamos lembrar o tempo todo que não és apenas um Deus que conhecemos, mas Tu és o Deus que nos conhece, sabe quem nós somos e do que precisamos. Abrimos nosso coração para que o Senhor faça a obra que nós não somos capazes de fazer. Faz Tua obra, Senhor. Faz Teu rosto brilhar. E quando o pecador tem o seu rosto iluminado pela luz do Teu rosto, o semblante já não é mais o mesmo. E a gente já não sai mais daqui da mesma maneira que a gente entrou. Assim oramos, agradecidos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém.